Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque nesta quinta-feira, Dia Mundial dos Oceanos e também Dia de Corpus Christi, que é feriado. Hoje, excepcionalmente, temos um programa gravado, mas você pode acompanhar, enfim, depois mandar perguntas para o nosso convidado. Temos como tema central o meio ambiente. Convidado de hoje, o secretário adjunto de Meio Ambiente da Prefeitura de Santos, Marcos Neves Fernandes, que também é jornalista, um dos maiores autoridades especialistas na área ambiental, não só na região, mas em todo o país. E é claro, vamos falar muitos assuntos, porque estamos na Semana do Meio Ambiente. Bom dia, Marcos, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Fernando, uma honra sempre estar aqui com vocês, muito obrigado. Obrigado mesmo, Marcos. Lembrando que você pode acompanhar o programa nas nossas redes. Nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Lembrando, 3 horas da tarde, a reprise do programa na TV com Santos, canal 8 da Vivo e canal 11 da NET, claro. Marcos, inicialmente, novamente, muito obrigado pela sua presença. A programação da Semana do Meio Ambiente, aí já começaram, várias atividades já foram realizadas aí desde o início da semana, mas o que ainda, quem não pôde acompanhar, aproveitar o feriado, aproveitar o ponto facultativo para muitas pessoas também nesta sexta-feira, o que ainda tem de programação que vai acontecer e o que já aconteceu também com promoção aqui da Prefeitura de Santos? Nós começamos, bom dia novamente, nós começamos a programação bem no início do mês, dia 1. Os parques, aquário, orquidário e jardim botânico concentram uma boa parte dessa programação e hoje, inclusive, eles estão abertos e tem muita coisa legal, tem muita atividade nos parques. A gente sempre tenta focar as atividades para a família, então dos adultos, as crianças, sempre tem muito o que aproveitar. Então, aquário, orquidário e jardim botânico valem a visita até por uma questão de aproveitar o que existe de programação de meio ambiente. Ontem, por exemplo, que foi quarta-feira, nós fizemos a soltura das tartarugas, que são tratadas no aquário. Também já fizemos no dia 5 o plantio, que é um plantio simbólico que nós fazemos todo ano. E agora, no final do mês, também já deixo aí a dica, dias 24 e 25, sábado e domingo, a gente volta a realizar o Festival Santos pelo Oceano, a 5ª edição do Festival Santos pelo Oceano, que tem como grande objetivo sensibilizar as pessoas para o oceano. Então a gente vai reunir canoas havaianas, veleiros, diversos tipos de embarcação, muita atividade na faixa de areia, muita educação ambiental. Vai ser em frente ao antigo Colégio Escolástica Rosa. E quem puder, quem quiser comparecer, a gente tem muitas atividades ali, é bem legal. Começa por volta de 9 da manhã, repito, dias 24 e 25, sábado e domingo, e vai até cerca de 13 horas, com muita atividade, muita coisa legal, sorteio de brindes, enfim, as pessoas, as famílias que quiserem comparecer vão ser sempre muito bem-vindas. Muito legal. Até para a gente, obviamente, abordar, afinal, estamos na década dos oceanos e hoje é o Dia Mundial dos Oceanos. O homem tem tratado mal os oceanos, Marcos? Muito. Infelizmente, não dá nem para adorar a pílula e tentar imaginar um discurso que não seja, infelizmente, um discurso triste. A gente vem atuando de uma forma predadora. A gente, no que tange, por exemplo, os recursos biológicos, a gente tem hoje em diversos segmentos espécies já praticamente num nível de exploração sem recuperação. Eu me lembro que alguns anos atrás, um pesquisador brasileiro alertava que a pesca é tão excessiva
e obviamente para a pesca só interessa o melhor e maior, o que está sobrando na natureza? O menor e mais fraco. Ora, se é o peixe menor, o crustáceo menor e mais fraco que está se reproduzindo, que cadeia é essa? Sim. Que sequência é essa que nós estamos vendo e de hoje em diante? Então, a ação humana ela é tão predadora que as consequências disso tendem a ser profundamente preocupantes, inclusive do ponto de vista de um dos principais recursos alimentares, que é o oceano. Além do fato de que pouco a gente ainda conhece do universo oceânico. Os dados, infelizmente, não são bons, mas é aquela velha situação. Eu, então, cruzo os braços, eu, então, vou me esconder atrás dessa situação ruim e paciência que não tem mais jeito? Não. O que a gente precisa quanto mais possível, oportunidades como essa que vocês nos oferecem, de reforçar a importância do oceano, reforçar que ele tem um papel não só fundamental na economia, mas na sobrevivência humana. Ele é a história da sobrevivência humana. Né? A sociedade que nós conhecemos hoje, ela é fruto direto do oceano. Então a gente precisa reforçar isso, as pessoas precisam entender isso. Numa cidade como Santos, precisam ter muito cuidado com o menor descarte. Qualquer coisa que você descartar, seja lá na Praça Mauá, seja em qualquer lugar, mesmo que esteja distante do oceano, a tendência é que isso vá parar no oceano. Então a gente precisa cuidar melhor do nosso quintal. No nosso caso, no caso dos santistas, dos moradores do litoral, é a praia, é o oceano. Precisamos disso urgentemente. Exatamente. Até algumas iniciativas foram feitas para minimizar os impactos, como as barreiras colocadas nas pontas dos canais. Até um projeto interessante também do Dique da Vila Gilda, que é uma realidade também, que é uma outra questão que se discute muito, a questão do saneamento básico, que Santos é modelo. Hoje é a segunda melhor cidade do país, era a primeira, agora é a segunda melhor cidade, mas há uma discussão também que não é computada aquelas áreas, infelizmente áreas consideradas de invasão, e aí elas não são computadas nesse contexto, que é um velho dilema. Se a gente for levar adiante, esse número não é tão maravilhoso como se pinta também nesse aspecto. Mas quais ações estão sendo feitas, que o município tem feito, que nem essas que eu comentei, para tentar minimizar esse problema? Porque, infelizmente, na região, Marcos, a gente tem bolsões, né, que as pessoas não têm saneamento básico, é uma realidade. Não só em Santos, você tem em Vicente Carvalho, você tem em São Vicente, e isso, de certa forma, acaba vindo para o estuário. De que maneira isso pode ser pensado nesse aspecto? Vocês tiveram até uma pesquisa muito interessante, que até com recursos da Suécia, da Suécia especificamente, de estudos para ver a origem e o destino que chega do lixo, que chega à praia. É claro que isso já está uma coisa mais concreta, em prática nesse sentido, mas o que vocês podem levar, comparando lá do início até os dias atuais que vocês têm esses dados, esses elementos? Mudou muita coisa depois dessas ações que foram implementadas? Já é possível calcular esses benefícios, esses avanços? O mais importante para uma família, para um poder público, para uma empresa, é ele ter informação. Ao longo dos últimos anos, se você perguntasse para qualquer cidadão, seja de Santos, enfim, se você perguntasse de onde que vem o resíduo que chega na praia, o que a gente tinha? A gente tinha uma opinião baseada no achismo. Olha, eu acho que o resíduo vem do navio, eu acho que o resíduo vem daqui, eu acho que o resíduo vem de lá. Bom, uma das grandes tarefas que a gente se impôs foi o seguinte: eu preciso, com base científica e auditável, eu preciso saber exatamente de onde vem, quais são as principais fontes do resíduo que chega na Praia de Santos. Muito bom. Para isso a gente montou um escopo de trabalho e fomos buscar apoio. Entre os diversos organismos nacionais e internacionais, o governo da Suécia nos retornou. Analisou a nossa proposta, achou interessante o desafio que a gente estava se propondo, veio
a Santos, vieram 4 técnicos da Agência Ambiental da Suécia, conhecer em loco a realidade de Santos, para comparar o que estava escrito no papel, aquela velha brincadeira, papel aceita qualquer coisa, né? Sim. E analisar a nossa equipe, a ideia, e se a gente tinha condição de desenvolver o trabalho. Desenvolvemos esse trabalho por 2 anos. Hoje esse trabalho se transformou em 8 brochuras que estão publicadas online. É uma radiografia bastante interessante sobre as origens e destinos dos resíduos que chegam nas praias de Santos. Nós desenvolvemos aqui em Santos um método baseado em arqueologia. Na época a gente focou, obviamente, exclusivamente na cidade de Santos. Em nenhum momento a gente imaginou que esse método fosse ser utilizado por qualquer outra cidade. Para nossa surpresa, esse método passou a ser testado até o momento em 20 cidades brasileiras e 4 países. Findo esse trabalho de 2 anos, de 2017 a 2019, então a gente tinha auditável, com base científica, um raio-x de onde vem o resíduo que chega às areias das praias e, obviamente, ao oceano. E a gente conseguiu identificar 3 esferas que são fundamentais do ponto de vista de ação de política pública. A cidade é o grande foco. Existem dados internacionais que demonstram que 80%, no mínimo, do resíduo que está hoje no oceano veio de fonte terrestre. Então é a fonte terrestre o principal contribuinte para esse lixo no mar, né? A cidade de Santos é uma fonte como qualquer cidade. Ela é considerada a fonte difusa, porque ela tem vários contribuintes. Os canais de drenagem, os centenários canais de Saturnino que garantiram a sobrevivência de Santos, eles são também um vetor, porque ele leva esse resíduo até a praia. E a terceira principal fonte estão nas populações que habitam as áreas de manguezal no entorno do estuário de Santos. Para esses 3 principais focos, nós desenvolvemos políticas específicas, porque a partir de feito o diagnóstico, eu passo a ter condição de investir de uma forma muito mais eficaz, de uma forma muito mais objetiva, e não ficar tateando no escuro, né? Para onde eu vou, onde é que eu vou... Não, agora achismo, eu sei, né? É o achismo. Então, aí sim a prefeitura conseguiu, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, desenvolver ações para essas 3 esferas. Que aí entram nas barreiras, especificamente. Perfeito. Projeto, especialmente no dique da Vila Gilda, que é um projeto muito interessante, ganhou inclusive um prêmio agora. Ganhou um prêmio recente. Nós desenvolvemos um projeto que é as barreiras flutuantes nos canais. Elas têm a função de reter o resíduo que está na superfície. E agora, nos próximos dias, nós começamos a segunda etapa dessas barreiras que estão nos canais, que é fazer o quê? A análise desse resíduo. Não adianta não adianta contar o resíduo. Você precisa qualificar esse resíduo. Que tipo de resíduo está ali? Qual a diferença de um canal para outro? Né? Então isso nós começamos a fazer agora. Também faz parte das nossas responsabilidades descobrir essa tipologia de resíduo. E, novamente, a gente está saindo na frente, está fazendo isso. Inclusive, em um dos canais, provavelmente o canal 2, nós vamos inaugurar um novo tipo de barreira. Além de ser uma barreira para reter o resíduo, ela vai ser composta também de plantas aquáticas. Porque são plantas que têm a capacidade de purificar a água. Lembrando que os canais de Santos são canais de águas pluviais. Exatamente. Não são canais de esgoto. Apesar de algumas pessoas acharem que ainda... Exatamente. Elas eventualmente recebem contribuições de ligações errôneas, clandestinas de esgoto. Isso nós estamos combatendo com o programa Detecta, que foi iniciado em abril desse ano, que é a primeira vez que se faz uma análise da qualidade da água dos canais. Né? A gente faz, por meio da Sabesp, da CETESP, a qualidade da água da praia, a balneabilidade. Mas dos canais nunca foi feito. Já existe algum resultado ainda? Não a ponto de... Porque assim... Demoram
Quando a gente fez o estudo dos resíduos na praia, com o apoio do governo da Suécia, o que a gente sabia? Que inclusive foi um dos parâmetros que a própria Agência Ambiental da Suécia nos indicou. Minimamente você precisa de 2 anos. O que eu preciso? Eu preciso saber, por exemplo, na praia eu preciso saber inverno, verão, outono, primavera, maré alta, maré baixa, período de ressaca. Então todas essas etapas nós preenchemos, nós fomos lá e analisamos em todos esses diferentes cenários. No segundo ano, repetimos, porque isso permite o quê? A comparação. Agora nós também vamos fazer isso em relação a todos os outros projetos. Os 2 anos são mínimo, eu preciso de no mínimo 2 anos de estudo. E teve uma pandemia no meio do caminho que alterou completamente. Mas nós não paramos. Mas o ambiente mudou. Mudou, e isso foi interessante para nós. Naquele momento da pandemia, alguns municípios já começavam a testar o método de Santos. Mesmo assim, nós pedimos autorização, tivemos autorização dos órgãos públicos, e nós continuamos na praia. Foi uma experiência incrível, Fernando. Eu sou nascido em Santos, vivo aqui minha vida inteira, e jamais imaginei que um dia eu fosse passar vários dias na praia sozinho. Eu e minha equipe, sem ninguém, né? Então foi uma coisa assim, foi uma experiência incrível. E a gente pôde sim buscar dados, eles fogem um pouco da curva, óbvio que fogem. Mas foi interessante para nós ter, inclusive, essa realidade. E mesmo na pandemia a gente estava lá. Como mesmo na pandemia, a gente estava no outro segundo projeto que você comentou, que a gente começou a desenvolver no DIC da Vila Gilda. Mesmo no auge da pandemia. Setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020. A gente estava dentro do DIC da Vila Gilda fazendo o piloto do que hoje é o Beco Limpo. O Beco Limpo é um projeto que nasceu ao identificar essa terceira fonte. Ora, então se a gente sabe que essas populações também contribuem descartando incorretamente o resíduo, vamos lá. Então nós criamos uma proposta de trabalho, submetemos a várias agências de fomento novamente, e uma delas, que foi o Ministério Público Federal, gostou do projeto. Nós fizemos, óbvio, uma série de reuniões com eles, adaptamos o projeto a uma série de exigências. O Ministério Público sempre quer ter parâmetros, métricas, metas, para que ele possa acompanhar e ver que o projeto está evoluindo. Então nós adaptamos o projeto e começamos o projeto em 2021. Ele virou um programa, passou-se a se chamar Beco Limpo. Qual é o objetivo? Capacitar aquela comunidade. Por isso nós passamos esses 4 meses da pandemia, porque foi a primeira etapa que consistia no quê? Escutá-los. Não chegar lá dizendo para eles, olha, a gente acha que você tem que fazer assado, que você tem que fazer assim. Não, nada disso. Trabalho coletivo. Não. Primeiro passamos 4 meses conversando por meio de várias oficinas, envolvendo desde idosos até jovens. Aliás, sempre falo, os idosos foram os que deram as contribuições mais interessantes, mais ricas, né? Eu tinha uma dificuldade, quem por acaso não conhece essas áreas, o projeto tem o nome de Beco Limpo porque são pequenas passarelas muito estreitas que você trafega entre as moradias. Muitas vezes elas são tão estreitas que quando está passando uma pessoa e outra, você tem que virar de lado para outra pessoa poder passar. Então, quando nós chegamos para começar a conversar, para fazer essas oficinas de 4 meses, uma das ideias que a gente tinha era desenvolver lixeiras com eles. Então a gente levava cartolina, lápis de cor, para que a gente começasse a desenvolver com eles. Isso é muito importante, que as soluções nasçam com eles e não de nós, né, pretensamente sabedores ou coisa que o valha. E um dia foi muito interessante a gente ali desenhando como é que pode ser, vamos fazer uma lixeira flutuante, vamos fazer uma lixeira assim. E uma senhorinha tricotando no canto, mas escutando a gente, participando. Ela olhou para nós e falou assim, lixeira no beco? Não, moço, não pode. O senhor não vai pôr lixeira no beco, não pode. Aí nós olhamos para ela assim, mas por quê? Moço, o beco, ele tem que ser um espaço livre. Se eu precisar um dia, se tiver aqui uma emergência de um incêndio, você põe uma lixeira, eu tropeço, o que acontece comigo? Não pode. Aí voltamos para a prancheta. Ela tem razão. Sim, claro. Né? Daí nasceu o quê? Aí eles bolaram uma ideia,
que eles deram o nome de cabide. Sabe aqueles cabides que às vezes você vai, você chega na sua casa, tem perto da porta onde você pendura uma chave, um casaco? É isso. Hoje, vários becos do dique da Vila Gilda têm o que eles apelidaram de cabide. É ali que o morador vai, pendura o seu saquinho com lixo e os monitores no final recolhem, levam até a avenida e colocam no container, que é o container onde passa o caminhão e leva o resíduo. A solução é deles. Eles viram a solução, eles encontraram um caminho, então eles valorizam esse caminho como uma conquista própria. Né? E passam a monitorar, passam a conversar com o vizinho, porque o projeto é feito por eles. Os estudantes recebem uma bolsa por 4 meses de capacitação. E é ele que vai conversar com o seu vizinho. E já dá para perceber assim, porque esse é um problema sério, especialmente nessas áreas mais carentes, você tem aquele mar de lixo, né? Ainda tem. Lixo reciclado. Ainda tem. Né? Ainda Mas tem. Já dá para perceber que houve alguma melhora nesse sentido? Fernando, a gente costuma... Todo mundo que trabalha com educação ambiental em qualquer país, seja no Brasil, ele sabe uma coisa. Um dos aspectos mais difíceis que existe é você mudar comportamento. Sim. Geracional, o negócio é geracional. É muito difícil você mudar comportamento, né? Então, o que a gente percebe hoje? A gente percebe hoje uma comunidade onde principalmente a gente já conseguiu chegar, é muito grande, a gente vai chegando aos poucos, em que já existe a cobrança mútua. Cadê o seu saquinho pendurado no cabide? Eu já escutei mais de uma vez esse tipo de cobrança, do vizinho para com o outro. Então isso começa a estar dentro do cotidiano dessas famílias. Sim. Porque foi oferecida uma solução, repito, criada por eles. Entendeu? Não fomos nós, chegamos lá, vai fazer assim, vai fazer assado. Não, longe disso, pelo amor de Deus. Sim. Quem somos nós para se arrogar a fazer esse tipo de coisa? Então isso para nós é o mais importante, porque eles agora são multiplicadores das informações, mas ao mesmo tempo são o quê? Moradores, eles moram lá, eles vivem lá. Um local que muita gente, que poucos santistas inclusive conhecem. Né? E agora nós estamos desenvolvendo também, são três pés, né, o projeto. Um é a criação dos multiplicadores de informação, a segunda, que foi outra demanda que nasceu da comunidade, que é a capacitação em hortas urbanas. Então já estamos criando hortas dentro das comunidades, que é uma questão de segurança alimentar. E em terceiro, nós temos uma equipe formada para isso, né, o Composta Santos, especialista que acabou de ganhar no ano passado o prêmio Josué de Castro, de melhor iniciativa em segurança alimentar do Brasil, um prêmio estadual, mas que tem amplitude nacional, graças a um projeto que nós iniciamos na Feira Livre, que tem ao lado do Orquidário. O nome do projeto chama-se Feira Feliz, e ele tem como objetivo demonstrar que todo o descarte da feira pode ser reaproveitado. Então hoje, 25% do que aquela feira descarta, eu já tenho parceria com Mesa Brasil, vai para a alimentação humana. 25% vai para o enriquecimento da alimentação dos animais do orquidário. E 50% eu composto. Vai para a compostagem de todos os parques, Orquidário e Jardim Botânico Chico Mendes. Então, os alunos do Beco Limpo também são capacitados em compostagem em horta urbana. Então, eles também já criam hortas dentro do dique da Vila Gilda. E a terceira é a marcenaria. Santos criou a primeira ecofábrica em 2015. Criou a segunda, a primeira tinha 500 metros quadrados de área. A segunda ecofábrica, inaugurada agora no ano passado, já é uma ecofábrica com 4.000 metros quadrados de área. Ali nós já temos... Nossa Senhora de Fátima. Exatamente. Do lado da Prefeitura Regional da Zona Noroeste, convido a todos que possam conhecer. Que possam ir até lá conhecer o trabalho, que é um trabalho muito bacana. Então, os alunos do Beco faziam a capacitação na ecofábrica. Aprendiam, se tornavam aprendiz de marceneiros na ecofábrica. O nosso projeto Beco Limpo é feito em parceria com o Instituto Arte no Dique, que fica lá mesmo no dique da Vila Gilda. E agora, graças a uma verba que veio do Rotary, nós já temos também uma outra marcenaria, só que um pouquinho menor do que a da ecofábrica, dentro do próprio Arte no Dique, do presidente Zé Virgílio, a que a gente sempre agradece muito a parceria. Então agora nós temos 2 marcenarias capazes de dar aula para esses jovens que saem de lá com um início de formação
em aprendiz de marceneiro, porque essa também era uma demanda deles. Precisamos de capacitação, emprego, renda. Então o projeto, eu costumo falar isso, meio ambiente não é só uma questão da planta, do animal, do recurso, também é qualidade de vida, e é principalmente qualidade de vida, e pode ser, por exemplo, capacitação para o emprego. Perfeito, perfeito mesmo. Belo exemplo que a gente tem nesse sentido na cidade de Santos, que é importante aí que as pessoas saibam como é possível, como existe tanta possibilidade aí na hora, inclusive, quando a gente for jogar o lixo, de pensar muito bem. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, mas no próximo bloco, Marcos, depois do intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Há mais de 30 anos, a Abtrac atua institucionalmente em nome de suas associadas e consolida o seu papel de parceira privada do poder público na facilitação do comércio exterior. Ela representa as principais empresas que movimentam e armazenam as cargas de importação e exportação e, dessa forma, ajuda a impulsionar o desenvolvimento sustentável dos portos e a economia nacional. O Boc News completa 37 anos e quem ganha o presente é a população. Afinal, todo o acervo do antigo Jornal do Boqueirão, hoje Boc News, está disponível na Biblioteca Nacional. São mais de 17 mil páginas escaneadas para acesso dos internautas em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Santos. O sistema tem busca por palavra-chave, permitindo que o internauta acesse todo o acervo do jornal e a história de Santos, na Baixada Santista, do Estado e do Brasil desde 1986. O acesso pode ser pelo celular, tablet ou computador. Então acesse memoria.bm.br. Boc News, há 37 anos, relatando fatos com credibilidade. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque de hoje. Hoje que é o Dia Mundial dos Oceanos, também é feriado de Corpus Christi. E é claro, para falar sobre esse assunto, Semana do Meio Ambiente, todas as tratativas desse tema fundamental para a humanidade, o secretário adjunto de Meio Ambiente, Marcos Neves Fernandes, que participa do programa gravado aqui do Jornal em Foque. Você pode acompanhar pelas nossas redes sociais. Lembrando, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Marcos, dentro do cenário Santos, você falou agora do apoio do governo da Suécia. Santos está se tornando uma referência em várias áreas, não só no Brasil, mas também para o exterior, sendo convidado, inclusive, para participar de eventos como aconteceu em Portugal recentemente, e agora na França, que inclusive muito recente agora essa semana. Gostaria que você falasse qual é essa experiência aí de Santos estar virando aí uma referência
não só no país, mas na América Latina e também, por que não, no exterior também, com as suas peculiaridades, as suas dificuldades. O que a gente pode comparar aí, se é possível comparar com outras cidades que estão sendo feitas, que a gente está trazendo de experiência para Santos, que tudo indica que é um projeto, é uma política de Estado, não de governo, né? Que a gente espera que isso continue, independente quem esteja daqui a 5 anos, daqui ano que vem, no próximo, enfim, daqui por diante. Algo de Estado, porque realmente a cidade tem sido uma boa referência. Como você avalia essas iniciativas aí e outras oportunidades que vão surgindo, é claro? É fundamental hoje para o município ele se inserir junto de uma série de organismos, sejam eles nacionais, internacionais, para que a gente possa, não só na questão de fomento, verba, mas para a gente ter acesso, para a gente poder conhecer iniciativas, trocar ideias, buscar esse tipo de relação e, na medida em que a gente foi melhor se conhecendo, a gente também foi buscando essas referências. No ano passado, no início do ano passado, Santos foi convidado, com base em 2 programas, que é o que eu já comentei aqui, o Identificação das Fontes de Resíduo Marinho, e no de Mudanças Climáticas, nós fomos convidados para uma das convenções da ONU que estava acontecendo em Portugal. O secretário Marcos Libório foi representando o prefeito Rogério Santos, e lá nós apresentamos um pouco do trabalho do que Santos estava fazendo nessa área. E na semana passada, na verdade, há um mês atrás, o Ministério do Meio Ambiente nos convidou para ser o município brasileiro a estar em Paris, junto da comitiva do MMA, mostrando os trabalhos que estão sendo desenvolvidos em Santos, tanto na questão do resíduo no mar, novamente, quanto na questão das mudanças climáticas, o programa da Mata Atlântica, o programa de educação ambiental. Então, nós estivemos lá, o secretário Marcos Libório esteve lá, novamente representando o prefeito Rogério Santos, e levamos agora em Paris todos esses projetos, participamos de 2 cúpulas e pudemos apresentar um pouquinho dos nossos projetos. O que isso nos permite? Primeiro que não só outros países e outras cidades conheçam os nossos trabalhos, mas agreguem também para nós conhecimento. E na medida em que você começa a ter, não se tornar referência, porque parece até uma coisa meio pedante, mas na medida em que esses fóruns, a cidade vai se mantendo, vai sendo convidada, porque nós somos convidados, nós não chegamos lá, olha, quero ir. Não, a cidade é convidada a participar. Isso nos abre muitas portas, traz pesquisadores a Santos. Por exemplo, exatamente. Depois de Portugal, o que aconteceu? A ONU decidiu criar, por meio da Unesco, um programa chamado Diálogos da Cultura Oceânica. Lembrando que Santos é a primeira cidade do mundo a incluir no currículo escolar o tema cultura oceânica. Isso foi divulgado em Portugal no início do ano passado. Muito bem, lá Santos foi escolhida para receber o primeiro evento mundial do Diálogos da Cultura Oceânica, que aconteceu em Santos em outubro do ano passado. Para cá vieram mais de 25 países, Sim. de todos os continentes, discutir o quê? Educação ambiental, cultura oceânica. Imagina a troca de conhecimento, o fato de que muitos deles, que têm realidades completamente diferentes da nossa, puderam conhecer a cidade, puderam conhecer os programas, puderam inclusive conhecer as nossas dificuldades. E trazer ideias, propostas, parâmetros. Foi lá, inclusive, em outubro, que nasceu a proposta de um comitê formado por todos os secretários de meio ambiente da Baixada Santista, visando alinhavar projetos, porque essa discussão obviamente é metropolitana também, né? Para que a gente pudesse discutir e implantar projetos voltados para a questão do resíduo que chega ao oceano. Então tudo isso gera
todo um saber que é fundamental e que hoje você precisa, mais do que nunca, ter esse tipo de ação. Foi assim que a Suécia conheceu o nosso trabalho e aportou recursos para que a gente pudesse chegar nesse ponto. Então, para nós é muito gratificante, extenuante, porque muitas vezes, nos últimos 30 dias, nós já tivemos 2 vezes em Brasília, a convite do MMA, porque enxerga, pelo menos, com base nos projetos que estão sendo feitos em Santos, um pioneirismo, uma vontade de tentar acertar, o que obviamente não vamos acertar sempre, claro, óbvio, mas uma vontade de tentar... Sim, pelo menos as iniciativas, aliás, Santos é uma das pioneiras também, que é decreto, é lei, inclusive está lá publicado no Diário Oficial, a respeito de estudos do clima, né? Que é até referência. Recife também, né? Santos, Recife, são pouquíssimas cidades no Brasil que saíram na frente isso daí. Quando se fala tanto dessas tragédias, como tivemos no litoral norte, infelizmente, no início do ano, como já tivemos aqui na região também, um pouco antes da pandemia, mas Santos é uma referência, né? E até pegando esse gancho, como é que está a relação hoje que vocês veem com o Ministério do Meio Ambiente? Há uma relação de diálogo maior do que era no passado? Você percebe uma melhora ou não nesse sentido? E como você avalia também, Marcos, a relação com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado em relação ao que tinha, por exemplo, até o ano passado? Porque mudaram os governos, é importante também, quem está do outro lado do balcão, saber aí o que mudou, se para melhor ou não nesse sentido. Olha, Fernando, a gente tem, até por uma determinação do próprio prefeito Rogério Santos, do próprio secretário Marcos Libório, a gente é por natureza meio chato. A gente é por natureza, a gente cobra muito, a gente busca, por exemplo, uma mudança na governança que existe hoje dos grandes projetos mundiais, porque esses projetos acabam sendo discutidos numa cúpula, chegam para os países, dos países eles têm que descer para os estados e os estados para o município. Só que esse processo é muito ruim. Você tem, por incrível que pareça, muita verba hoje disponível no mundo. O problema é que ela tem que seguir esse caminho, ponta, né? Ela tem que seguir dos organismos internacionais para a União, da União para o Estado, do Estado para o município. Isso demora muito a acontecer, muito. Outra coisa... E come cotas, né? Come cotas. Se fosse só isso, a gente até que entenderia, né? Enfim, cada ente tem uma necessidade de buscar e fazer seus projetos, ok? Mas, olha só, essa demora, quando ela chega, quando a demanda chega no município, muitas vezes esse município não está capacitado para atender a demanda. Sim. Né? Você tem dificuldades muito grandes de material humano para poder, muitas vezes, montar um projeto que vai ser analisado na União Europeia. Esse projeto tem que seguir regras imensas. A gente já fez projeto que, quando você vai contar, são quase 1000 páginas de projeto, para poder ser analisado, para depois voltar para a gente atender as demandas que esses organismos nos pedem. Isso gera para a cidade uma capacitação incrível, muito importante, uma capacitação que inclusive extrapola a própria SEMAN, que permite ser compartilhada por outras secretarias. Então, nesse diálogo, nessa nossa busca, nessa nossa insistência junto, não só às esferas estaduais, não só a esfera estadual, mas também a federal, a gente vai abrindo nossos espaços. A gente não espera muito, a gente encontra diálogo, as áreas técnicas, tanto estadual quanto federal, são muito interessantes. Elas percebem... Foram mantidas, é importante, foram mantidas, porque esse é o grande dilema, né? Que é uma área sensível com a área do meio ambiente, a gente está vendo tudo que está acontecendo aí, as discussões em Brasília, enfim, todos os embates, inclusive a ministra ontem, na segunda-feira, acabou se colocando aí em rede nacional, inclusive, né, sobre o Dia do Meio Ambiente. Mas a grande questão às vezes é uma mudança radical da equipe que tem um pensamento totalmente diferente, né? Isso é importante, essa manutenção, independente de quem esteja no poder. Ontem, terça-feira, inclusive, o secretário de Meio Ambiente de Santos, o Libório, esteve com a ministra Marina Silva. Uhum. Mas o nosso grande diálogo se dá com as equipes técnicas. Porque é ali realmente
que muito vai andar, que muito vai ser feito. Eu preciso fazer termos de referência, preciso fazer termos de parceria. Existe uma burocracia, mas ela tem que existir, ela está aí. Compete a gente vencer a burocracia e não reclamar dela. Sim. Porque aí também é fácil. Tem uma burocracia, sinto muito, não consigo. Aí não vai mesmo. Então, para nós sempre foi muito importante manter um bom diálogo com as equipes técnicas. No caso do MMA, as equipes técnicas sempre foram muito participativas conosco e estão sendo agora. Né? Repito, nos últimos 30 dias já tivemos 2 vezes em Brasília a convite deles. Né? Para que a gente possa ter... As portas estão se abrindo. Fora as reuniões online, que hoje nos permitem, né, ter um diálogo muito interessante. Mas basicamente o que a gente tem levado para eles não só são os projetos que a gente já tem hoje em andamento, mas propostas para futuro. Nós temos vários programas. Eu comentei para você do Feira Feliz, eles ficaram muito interessados. Imagina quantas feiras livres existem pelas cidades brasileiras. Né? Só que o que a gente coloca para eles? Olha, nós fizemos um teste. Ele começou em agosto do ano passado, terminou em dezembro. Ok, ganhou um prêmio nacional, ficamos felizes. Mas só Santos tem mais de 20 feiras livres. Por favor, venham conosco, nos ajudem. Precisamos qualificar mais técnicos. Precisamos que a equipe hoje pequena do Composta Santos possa ampliar esse trabalho nas outras feiras. Então esse diálogo, e óbvio, a cobrança, o pedido, né, ele vai junto. E é o que eu falo para você, a gente é chato, a gente é teimoso, a gente inclusive... aguerrido. A gente não tem problema de ser visto dessa forma, muito pelo contrário. Mas a gente tem uma relação muito profícua, muito boa com eles. Eles entendem que realmente o que a gente quer é fazer. Eu às vezes brinco muito que eu traduzo dessa forma bem simples. A gente quer fazer, a gente quer ver a roda andando. Exatamente. Eles entendem e têm vindo, têm nos apoiado muito. O Santos tem sido nesse sentido, Santos tem tido nesse sentido um diálogo muito bom. Muito bem, eu acho que é importante aí dentro desse aspecto aí dar continuidade aos projetos bem feitos, bem elaborados, merece todo o crédito e principalmente recursos. Também não adianta a gente ter boa vontade, por mais que existe toda uma boa vontade, estrutura, se não houver recursos, infelizmente, boas ideias acabam ficando no meio do caminho e a gente sabe que às vezes nem são recursos vultosos também, né? Às vezes são recursos mais para dar continuidade, para garantir bolsas também para muitos jovens que necessitam, obviamente, que às vezes não tem nem condições aí de transporte mesmo, enfim, algo nesse sentido. Marcos, a gente vai para o último bloco do Jornal em Foque e voltamos logo mais aqui nessa quinta-feira, Dia Mundial do Oceano. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos.
Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque desta quinta-feira, feriado. Você que está aí na sua casa, muito obrigado pela sua audiência, ou então está acompanhando a gente pelo seu celular, pelo seu computador ou tablet, enfim, são várias opções aí que você pode acompanhar nesse sentido. E a gente tem um convidado muito especial, estamos na Semana do Meio Ambiente, o secretário adjunto de Meio Ambiente de Santos, o jornalista Marcos Neves Fernandes, falando um bate-papo muito legal que você pode acompanhar. Marcos, a gente tinha uma das discussões, até pegando um pouco o gancho que você está falando, Santos é uma das cidades referências em ODS, virou até lei municipal recente, todos os textos, todas as publicações aí por parte da Prefeitura de Santos, hoje tem aí a obrigação aí de colocar as metas aí que o município desenvolve dentro do contexto, obviamente, contexto nacional. Pode explicar melhor esse trabalho que é desenvolvido, que é uma excelência, né? Santos está virando também uma excelência nessa área, né? A Secretaria de Meio Ambiente hoje é uma das coordenadoras do Comitê ODS, mas esse trabalho começou há exatos 9 anos atrás, com ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e esse trabalho começou há 9 anos, com também companheiro nosso jornalista, o Fábio Tatsubo, que ainda hoje é o responsável e talvez a principal, um dos maiores conhecedores brasileiros da aplicação prática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sabe qual é a analogia que eu faço de um ODS? É assim, é a mesma coisa que você ir num restaurante, abrir o cardápio e não ter o preço. Você tem o prato lá, feijoada, não sei o quê, mas não tem preço. Aí você fala, bom, quer dizer que eu vou comer e só depois eu vou saber o preço? Surpresa. O ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a partir do momento que eles se tornem lei, como é o caso de Santos, e estejam presentes na administração, acontece aquilo que você falou no primeiro bloco. São projetos, são modelos de administração que não importa quem seja o futuro prefeito, ou o prefeito daqui a 20 anos, exatamente, ou daqui a 30, quando, infelizmente, nem eu nem você estaremos aqui, mas eles passam a ser seguidos por todos os chefes do executivo de hoje em diante. A cada 6 meses tem que ir na Câmara, prestar conta, dizer com base em todos os ODS de pobreza, ODS de oceano, ODS, enfim, da água, tem que chegar lá e dizer, olha, está feito isso, nossa meta era aquela, cumprimos tanto, fizemos isto. Acabou. Isso é fundamental para a administração pública. Isso é fundamental para o cidadão que passa a ter uma série de dados um pouco mais claros. No futuro eles vão ficar cada vez mais simplificados, cada vez mais claros para o cidadão. E isso permite com que ele acompanhe realmente a administração, permite com que ele veja, bom, então como é que estava lá em 2023, já que agora em 2025 está assim. Isso gera possibilidade de cobrança, possibilidade de reconhecimento também para quem cumprir. Então foi muito importante esse trabalho capitaneado pelo Fábio Tatsubo e que hoje é lei em Santos. Poucos municípios no Brasil, para você ter uma ideia, dos 5.500 e tantos municípios no Brasil, Santos está ranqueado entre os 16 melhores municípios que aplicam os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na administração pública. E entre as cidades, entre 400 e 500 mil habitantes, nós temos a primeira cidade do Brasil. Isso não é Santos que diz. Isso é o Comitê Nacional ODS, que é um comitê que não é um comitê formado por governos, é um comitê formado pela sociedade civil, que analisa todos os municípios e faz essa referência. Inclusive agora é a próxima reunião, daqui a um mês aproximadamente, onde novamente vem as novas métricas, vamos saber como é que nós estamos, se nós melhoramos, enfim. Então tudo isso se traduz numa política pública muito mais eficaz, no retorno do dinheiro que todos nós, por meio dos nossos impostos, enfim, entregamos ao governo, utilizados de uma forma muito mais racional. Por quê? Porque houve, por parte do governo, dos prefeitos,
seja do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, do atual prefeito Rogério Santos, uma coragem de trazer a ODS para a administração pública. Porque você tem que ter uma estrutura para fazer isso. Porque a partir daí, é como uma faca no pescoço. Você começa a ter métrica, você começa a ter meta, você começa a ter exigências a cumprir o que está escrito lá. Né? E isso é auditado, é público. Então, esse foi um passo muito grande, muito importante do município, mas um trabalho que às vezes a gente pensa que as coisas nascem assim. Não, esse trabalho começou há 9 anos, lá em 2014, e foi sendo feito todos esses anos pelo Fábio Tatsubo e outras pessoas, todo o grupo que ele teve em vários momentos, e que permitiram com que Santos hoje fosse, no que tange ODS, o primeiro município na sua faixa de número de habitantes. Exatamente como os estudos de impacto de clima e outros exemplos nesse sentido. Marcos, a gente está caminhando aí para o final, estamos no último bloco. A gente não pode deixar de abordar também uma questão que está aí na mídia, que é a questão da gripe aviária, né? E a gente tem os parques orquidário, jardim botânico, enfim, parques que tem, obviamente, há uma preocupação aí. Tivemos um episódio, no caso, que foi registrado pelo governo do estado, confirmado inclusive em Ubatuba, né? Outros casos começam a pipocar aí nesse sentido, nada ainda voltado para o ser humano, mas enfim, há uma preocupação nesse sentido. Marcos, como é que vocês estão lidando com esse fato, essa possibilidade nesse sentido? Por enquanto, por exemplo, algumas mudanças vão ter que acontecer. Em São Paulo, o zoológico já vai passar por algumas mudanças, enfim. Vocês pretendem também fazer alguma coisa semelhante? Já existe alguma coisa nesse sentido? Ou já estão analisando, já monitorando esse cenário? Sempre que a gente tem uma situação de preocupação voltada, seja para a flora ou para a fauna, nossa primeira obrigação pública é resguardar o plantel que nós temos nos parques. O orquidário, o aquário e o jardim botânico, principalmente o jardim botânico e o orquidário, eles possuem, por exemplo, na área da botânica, espécies únicas. Nós temos uma orquídea raríssima, entre outras, no jardim botânico. No orquidário. Os parques também atuam em apoio aos centros de recebimento de animais. Então, muitas vezes, um gavião, um bicho preguiça que se acidenta, o orquidário, ele dá esse apoio por meio da sua equipe técnica. Todos os parques têm veterinários, biólogos, muitos mestrados, doutores. Então, a gente atua nesse sentido, além de serem, óbvio, uma atração para todo o público. A nossa preocupação enquanto os parques é, em primeiro momento, resguardar o plantel. Seja o botânico, seja o plantel animal, enfim, é resguardar. E isso já está sendo feito, as medidas já foram tomadas, nós atendemos todos os protocolos para manter os parques, óbvio, funcionando. Nós atendemos todos os protocolos estaduais e federais, são feitas vistorias e análises rotineiras. A equipe é muito ciosa, nós temos ali funcionários de muitos anos, aquilo é a casa deles, eles tratam de uma forma que, inclusive, em muitos sentidos, em muitos dias, compromete o próprio lazer, a própria vida com a família. Eles estão lá. Quantos animais? Dá para calcular mais ou menos assim, que estão, de certa forma, tanto no orquidário? Você tem um cálculo assim, só para a gente ter uma dimensão? O aquário entra com um número um pouco complicado, mas você imagina que a gente tem no orquidário, se eu não vou errar o número, algo na faixa de 100 animais, de várias espécies. E aí eu estou ampliando, né? Você vai desde de mamíferos, a insetos, enfim, você tem ali... nós temos... O orquidário tem uma coisa muito interessante. O orquidário tem visitantes, né? Porque aquela ilha com mais de 1.100 árvores, muitas delas novamente raras, em que você tem a visita
de pássaros que vão pernoitar ali, que fazem daquele trecho um trecho de pouso, enfim. O Jardim Botânico já tem uma coleção botânica, que é o forte, as palmeiras, pau-brasil, tem uma coleção muito rica. O santista, vamos dizer, do lado de cá, ainda frequenta muito pouco o Jardim Botânico, que é a segunda maior área verde da cidade, só perde para o Jardim da Praia. E o Botânico está muito legal, ele é muito interessante, é um passeio para a família inteira, uma coisa que vem crescendo muito no Botânico, que é muito gostoso, eu particularmente adoro, é ir num fim de semana lá fazer um piquenique. Você pode fazer um piquenique no Jardim Botânico, né? Porque é uma área muito grande, muito gostosa, tem muita sombra, enfim, então é um parque muito agradável. O número é mais ou menos esse, digo, excetuando o aquário, porque o aquário tem uma diversidade de espécies muito maior, além do aquário também ser um centro de recebimento e tratamento de diversos animais, principalmente hoje, no caso, os quelônios, as tartarugas, que passam há um tempo, são tratadas e sempre devolvidas ao oceano lá na Laje de Santos, como nós fizemos no último dia 7, que antecedeu, que foi ontem, no caso. Muito bem, aí são informações relevantes aí dentro desse cenário, que é um cenário fundamental para a gente discutir temas centrais. Marquinhos, a gente está finalizando o programa, passa muito rápido, você sabe muito bem disso, mas assim, tem alguma mensagem específica que você gostaria para os nossos internautas a respeito da relação deles com o meio ambiente? Como fazer, se cada um fizesse o papel, a gente consegue mudar alguma coisa. Né? Sempre. E aí esse papel, às vezes, as coisas mais impensáveis, evitar, às vezes, você usar o carro em determinados dias, evitar, por exemplo, às vezes caminhar é melhor, muitas vezes, do que... E Santista tem muito dessas coisas, vai na padaria muitas vezes de carro, né? De forma geral, não são todos, mas muita gente tem esse hábito aí nesse sentido. Enfim, que mensagem a gente pode colocar aí para toda a nossa população aí, quem está nos acompanhando, das pequenos atos, das pequenas questões, desde a reciclagem, enfim. Fique à vontade nesses momentos finais que a gente está fechando o nosso programa. Obrigado, Fernando. Lembrar fundamentalmente que a preocupação com o meio ambiente é uma preocupação com a qualidade de vida. Nós não teremos qualidade de vida se o nosso entorno não for um entorno com qualidade. Então a gente precisa ter um ar respirável, um ar bom, a gente precisa ter espaços verdes, a gente precisa ter uma praia o mais limpa possível, um oceano o mais resguardado possível, a gente precisa ter uma alimentação com a maior qualidade possível, e a gente não vai conseguir isso de jeito nenhum se a gente não se preocupar com o que nos dá a vida, que é a natureza. Isso é fundamental. Qualidade de vida do seu filho, qualidade de vida dos futuros que vem aí, do seu neto, do seu sobrinho, ele depende fundamentalmente da qualidade de vida. Ele depende de uma alimentação cada vez com menos insumo químico. Uma alimentação cada vez mais natural. É isso que a gente precisa. Não adianta adorar a pílula, não adianta imaginar que nós temos uma outra saída. Eu sempre digo, em meio ambiente não existe solução fácil. Isso é mentira. Não existe. Então, pense no que você está comendo. Pense no peixe que chega no seu prato. Ele vem de um oceano limpo. O milho, a batata, o arroz, ele vem de uma agricultura que busca ter um cuidado com a terra, um cuidado com o trabalhador. Se isso não existe, não adianta, você vai parar no médico. É simples assim. É causa e efeito. Então, num dia como hoje, no Dia Mundial dos Oceanos, entenda, é o maior recurso humano do planeta. É o maior recurso natural do planeta. São os oceanos. Hoje eles estão chegando num momento de profundo comprometimento, principalmente pelos plásticos. Acabou de sair uma notícia dizendo que em um mês chove 4 toneladas de plástico na cidade de Paris. Porque também só foi feito estudo por enquanto em Paris. De onde vem essas 4 toneladas de plástico que chovem em Paris? Em São Paulo não deve ser muito diferente. Muito pelo contrário, se bobear até mais. Isso vem das fibras das roupas. Olhe sua máquina de lavar,
Olhe lá naquele espacinho onde ela retém o resíduo, vai estar lá a fibra. É nisso que a gente tem que pensar, a gente precisa, e para isso eu não preciso perder qualidade de vida. Não é isso, é melhorar a qualidade de vida. Só que para certas coisas precisa mudar o comportamento. Não é descartar resíduo em qualquer lugar, é pensar 2 vezes, reduzir o consumo, consumir de uma forma mais prazerosa. Não significa consumir mais, muito pelo contrário, isso é uma patologia. Se eu consumo mais para me sentir bem, alguma coisa está errada e não vai ser o consumir que vai melhorar, né? Então é esse contexto, é isso que a gente precisa. Perfeito. Viver melhor. Perfeito. Com essas palavras a gente encerra o Jornal em Foque de hoje, Dia Mundial dos Oceanos. O secretário adjunto, muito obrigado, Marcos Neves Fernandes, que participou do Jornal em Foque e falou aí, deu uma aula aí para você que nos acompanha. Muito obrigado, tenha um ótimo dia, um ótimo feriado e até amanhã. Tchau, tchau. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.